Estamos hoje com mais um programa Por Trás das Câmeras e é uma alegria ter você conosco nesse programa, nesse trabalho, nesse projeto. Como vocês sabem, meu nome é Maria Moraes e sou idealizadora do projeto Por Trás das Câmeras, onde contamos histórias reais, histórias de pessoas com deficiência, de famílias atípicas, de profissionais, falamos do direito, falamos da inclusão, falamos também sobre essa política pública em relação ao público da pessoa com deficiência. E hoje o nosso tema do programa é inclusão com respeito, tempo de cuidar, tempo de agir. Hoje vamos estar falando dos tempos. A palavra que vamos estar lendo hoje para contextualizar é em Eclesiastes 3. Vamos estar lendo a partir do versículo número 1 e nós vamos estar falando sobre isso. Então, venha conosco, vamos ficar juntos, vamos compartilhar a live, vamos compartilhar o programa e vamos estar aí passando por mais pessoas que vocês conheçam e que também vivem essas realidades que nós acabamos de comentar. A realidade de uma família típica, a realidade de uma avó atípica, de uma mãe atípica, de um pai atípico, de irmãos atípicos e profissionais que também trabalham na área. Porque nós não nascemos sabendo tudo. Nós somos pessoas, seres humanos, que vamos, cada dia que passa, vamos construindo as nossas histórias, as nossas vivências, o nosso aprendizagem. A mãe aprende todo dia, a família aprende todo dia, os profissionais aprendem todo dia. Então, todos os dias é dia de aprender. E hoje eu convido vocês, o público do Por Trás das Câmeras, para continuar conosco e aprender conosco um pouco mais sobre inclusão. O que é inclusão de verdade na prática? O que tipo de inclusão temos hoje? Então, fica aí para nós refletirmos. Enquanto isso, você compartilha o nosso link, compartilha para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, que também tem interesse nesse conteúdo. Peço para você que você que está no TikTok curta, vamos curtir, comentar. Quem está no Instagram, curte, compartilhe, comenta. Vamos entregar esse conteúdo para mais pessoas. Até porque o tema que eu vou trazer hoje é um tema que eu tenho ainda que ter um cuidado em falar, porque, como vocês sabem, eu sou professora de educação infantil. E eu sou formada como pedagoga. Tenho formação em magistério, na parte da pedagogia. Sou bacharel em direito. Então, assim, é muita responsabilidade o que eu venho trazer, o que eu venho falar hoje. É com muita dor, é com muito respeito. E, além de tudo isso, eu vivencio essa maternidade atípica. Porque eu tenho o Eduardo, que vocês conhecem, o Dudu Moraes, que teve paralisia cerebral, tem as suas dificuldades com a locomoção, dificuldades físicas, tem um atraso na parte do cognitivo e tem ali, a gente não tem laudo fechado de autismo, mas tem uma interrogação que a gente não foi atrás de ver ainda, quem sabe um dia, mas é uma vivência nossa. E daí eu tenho a Emanuele, que é a minha Emanuele Moraes, que é a mais nova, que também tem o TDAH, tem dislexia, tem o PAC, que é o problema no processamento auditivo central, já veio no programa, já entrevistou, já deu entrevista para nós aqui, falou um pouco, ela é um pouco tímida, né? E tem a investigação para o autismo também. Então, o que eu não falo só da prática de como profissional, mas da vivência também como mãe, a vivência como família. E eu vejo, quando eu me formei em pedagogia, eu fiz um juramento. Quando eu me formei
em bacharel em direito, eu fiz um outro juramento. Então eu tenho 2 juramentos e eu vejo 2 sistemas brigando. É como se fosse assim, o teu lado direito brigando com o teu lado esquerdo. A razão e a emoção, para dar uma contextualização assim. Só para vocês entenderem quão tão difícil às vezes é você estar nos lugares, você saber de algumas situações e você ver que não está sendo respeitado algumas situações. Mas não é por um vilão, não existe um vilão na história. É um contexto. Nós somos. É como se num casamento, quando ocorre uma separação, não existe um culpado. 50% é destinado para uma pessoa que deixou de fazer algumas coisas e os outros 50% para outra. Então, é uma balança e tem que ter um equilíbrio. E a inclusão hoje, ela está numa balança e ela não está no equilíbrio. Muito se pende para baixo, apesar de termos conseguido avançar muito nesses anos. Mas muitas coisas continuam pendendo para baixo. Por que digo isso? Eu digo isso por conta do que ainda estamos caminhando. Tivemos bastante conquista com os defensores, com pessoas que engajaram na causa sobre o autismo, que engajaram sobre isso. Tem o Dia Mundial de Conscientização, tem o Dia Nacional de Conscientização, tem os dias, tem o mês, mas nós não precisamos só do mês. A gente não precisa só do dia de conscientização. A gente precisa que todos os dias do mês, ainda estamos no mês de abril, que é o mês, né, de conscientização, que é o mês mundial, que é o mês nacional sobre o autismo. Mas assim, porque o autismo não vem só o autismo, ele sempre vem associado de mais alguma coisa. A paralisia cerebral não veio só a paralisia cerebral, ela veio associada a mais alguma outra deficiência. Uma limitação, uma superdotação que para muitos, é superdotado. Mas o que você faz com a superdotação se você não tiver algo que você possa encaminhar, direcionar, tiver um plano elaborado, um plano individualizado, um plano educacional individualizado feito, alinhado, você vai estar na mesma, você não consegue avançar. Então, são situações como essa, são vivências sobre essa, é esse o nosso programa de hoje. É falar sobre essas situações de uma forma que a gente veja o contexto, que não existe, como eu disse, um vilão, mas existe pessoas sofrendo, existe pessoas que podem também ajudar a melhorar, e nós vamos estar falando num contexto geral, indicativos aonde a gente pode recorrer, aonde a gente pode ir, aonde que a gente pode pedir socorro, aonde podemos encontrar uma rede de apoio para nos socorrer, para nos ajudar, para transformar o nosso dia mais leve. Então, volto daqui a pouco, após o intervalo, com o devocional em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, quem já está com sua Bíblia aí, pode ir abrindo. E nós vamos estar orando para iniciar esse devocional. Senhor, meu Deus, quero te apresentar, Senhor, esse programa. Quero apresentar, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, que está nos escutando, Senhor. Senhor, nosso Deus, colocamos esse programa diante de Ti, colocamos as pessoas diante de Ti, Senhor. Pedimos sabedoria para falar, discernimento para compreender e sensibilidade para tocar os corações. Abençoa cada família que nos acompanha, cada profissional da educação, cada gestor, cada cuidador, especialmente cada criança. Onde existir dor, leva consolo. Onde existir cansaço, leva renovo. Onde existir omissão, desperta responsabilidade. Onde existir luta, derrama esperança, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor capacite, Senhor, os profissionais para estar atendendo, Senhor. Capacite os pais para cuidar, Senhor.
Pai querido, porque sabemos que é uma batalha, que são dias e dias. Como dizia hoje, quando cumprimentei o pessoal, que cada momento, cada passo é um flash, que nunca sabemos quem é pai atípico, quem é mãe atípica, e até as demais pessoas, a gente nunca sabe qual será o acontecimento no minuto seguinte. Pai, então, Senhor, trabalha em nossas mentes, trabalha em nossas vidas, trabalha com discernimento, dando discernimento, Pai querido, para todos aqueles que trabalham, Senhor, cuidando de pessoas, cuidando de vidas que são valiosas para Ti, Senhor. Pai, esse programa não seja só mais um programa e que ele vá ao encontro daquele que está ferido, que está sentindo dor, que está sentindo cansaço, que está sentindo desespero e que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, renovar as forças. Pai, a esperança, Pai querido, e que ele venha focar, Senhor, que cada dia ele é único e quando ele termina, ele começa no outro dia um novo dia e que nós ao acordarmos temos chance de fazer tudo diferente. Pai querido, em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que tudo tem sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, o tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abastecer-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tem visto o trabalho penoso de Deus deu aos filhos dos homens para que nele se exercitarem? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para ele do que se regozijar e fazer o bem enquanto viverá. Somente até aqui. A palavra do Senhor aqui está nos falando que há tempo para todas as coisas debaixo desta terra. Há tempo de cozer, há tempo de comer, né? Há tempo de aprender, de ensinar, há tempo de se redimir. Você pode, né, até se entristecer, mas há tempo de se alegrar. Então, assim, a palavra do Senhor aqui, ele é bem clara conosco e deixa que nos fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa palavra é uma palavra poderosa, porque esse tempo, né, tempo de plantar e tempo de colher, a gente vê isso todos os dias, que olhando principalmente para a agricultura, você vê, né, você vê as plantas, você vê os frutos, você vê as sementes, você vê geminando, você vê, né, que tem que ser aguada, que tem que ser regada, que tem que ser cuidada, que tem que ser feito, porque tem coisas que elas demoram mais, tem coisas que elas demoram um pouco, elas andam um pouco mais rápido. Um alface não leva o mesmo tempo que leva um pé de maçã para crescer e dar fruto. O alface ele dá menos dias.
Então, assim, são coisas que têm seus tempos, e a gente vê isso nos animais. Deus deixou ali os animais para a gente ver isso e aprender. Deixou ali como eu falei, a parte da agricultura e a parte da pecuária, que tudo tem seus tempos. Deixou a mulher na hora de gestar, porque entra o embrião e sai a criança. Então, se você parar e você analisar, Deus mostra isso na natureza humana, na natureza do ser vivo, que tudo tem o seu tempo e que tudo tem um propósito para que isso aconteça. E isso dentro da educação, existem pessoas e cada pessoa são diferentes uma da outra. Cada pessoa, ela tem o seu tempo e ela não é menos importante por causa do seu tempo. Não estamos falando de preguiça, de ai, não quero fazer. Estamos falando de tempo com qualidade, tempo que a gente precisa destinar com qualidade. Então, tem esses tempos de lágrimas, tempos de se alegrar, tempo de silêncio, tempo de levar a voz em favor do que é justo, que é a gente pegar, se colocar e orar. Tempo da gente orar. É importante a gente buscar, a gente pedir discernimento, sabedoria, que às vezes eu até brinco, vou orar para não perder meu réu primário, ou cuidado, hoje eu quase perdi meu réu primário. São coisas assim que a gente brinca, né, numa questão de fala, para dizer assim, ó, nessa situação, e hoje eu fiquei, né, nervosa e quase saí da linha ali, porque é uma situação que você tem que ter discernimento, que se você não cuidar, você faz algo errado. Então isso é um discernimento, uma palavra que eu estava dizendo, eu estava no meu limite. Eu estava no meu limite, a situação não estava fácil e eu estava no meu limite. E a gente tem um limite. A gente não vamos dizer que não temos um limite, porque temos um limite. Temos um limite, todo mundo é capaz de matar. Todo mundo pode matar. Só que aí que tá. Você escolhe matar ou não matar. Eu chamo você hoje para escolher matar o leão que está te incomodando. O problema é que está te deixando aflito. Porque orando, buscando, a gente consegue discernindo, chorando, conversando, procurando pessoas que podem auxiliar, uma rede de apoio para te ajudar. Então, isso é o tempo do Senhor. São tempos necessários, são tempos de dor, tempo de sofrimento, mas que a gente precisa, como ser humano, também saber que a gente tem que vencer as lutas. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando a resposta tarda, Deus continua cuidando. Mesmo quando o coração está cansado, Deus continua sustentando, porque é Deus que nos sustenta. Né? Deus, ele nos sustenta e ele traz situações diárias dos nossos dias. Se a gente ficar, a gente tem uma situação que aconteceu durante o dia que não foi legal. E daí nós temos, isso aconteceu no período da manhã. Se você ficar se lamentando pela coisa errada que não deu certo logo de manhã, o seu dia inteiro não vai dar certo. Aconteceu? Aconteceu. Você pode resolver? Posso. Então, respira fundo. Hoje eu falava para uma das pessoas que estava trabalhando lá hoje comigo. Eu falava, levanta, vai dar uma volta, depois volta pro computador. Porque esse fato de sair, você está tentando fazer alguma coisa e você não consegue, esse fato de você respirar, tem os movimentos que ensinam a gente respirar, beber uns goles de água, faz bem, mas às vezes a gente é teimoso, a gente não consegue, né? Não responder sempre, na hora, porque às vezes você dá uma resposta e aquela resposta não era uma resposta que você queria dar, mas você estava nervoso, estava nervosa e acabou dando aquela resposta. Então aqui o Senhor até ensina que nem sempre é necessário a gente falar.
que tem tempo de falar. Então, assim, tem tempo de ouvir. A gente precisa escutar também. A gente pode falar, mas a gente precisa escutar. E a gente precisa escutar quem está sentindo dor. A gente precisa escutar quem está sentindo dor somente no olhar. E tem lugares que estão negligenciando isso. Tem lugares que estão negligenciando. Por que estão negligenciando? Porque só existe estatisticamente um CPF. Quando o seu CPF é cancelado, brincam ainda nas redes sociais que eu vi, menos um CPF. Então, menos um CPF. Ainda você escuta de se dizer isso, que aquela vida não tinha importância, era menos um CPF. E para Deus, essa vida tem valor, essa vida tem importância. Então não é menos um CPF, é menos uma alma. Uma alma que se perdeu, uma alma que não está alinhada, uma alma que, né? E a gente vê. E infelizmente, não é só ímpio. É servos de Deus. Pessoas, não estou falando de religiões, estou falando de pessoas que dizem temer ao Senhor. Cansei de ver publicados nas redes sociais menos um CPF. Então, isso quer dizer que nós somos números. Não estou fazendo. Eu estou fazendo uma comparação para que a gente possa entender que nós somos vistos como números. Eu tenho um número: 000534, pontinhos, 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 lá é o meu número. Quando aquele CPF, eu fecho meu olho, aquele CPF não existe mais. Qual é o seu número? Isso quer dizer que a gente é substituível. Que hoje eu estou aqui no Por Trás das Câmeras, fazendo esse programa Por Trás das Câmeras, e amanhã eu posso não estar aqui e pode ter uma outra pessoa no meu lugar fazendo, porque eu sou substituível. Você é substituível. Então, porque eu tenho um tempo para viver nessa terra. Eu tenho um tempo destinado. Deus sabe o dia que me mandou e sabe o dia que eu vou terminar aqui a minha missão. O propósito dele para minha vida. Talvez exista mães ouvindo isso agora e pensando. Eu não aguento mais. Talvez exista um pai sentindo impotente porque não consegue fazer mais. Se cobra porque não consegue. Talvez exista um professor esgotado, tentando fazer o melhor com poucos recursos, sem um profissional adequado, sem um profissional que possa estar auxiliando ele, sem ter pessoas para ele poder sair para fazer um planejamento. Existe em vários lugares. O Brasil é grande, gente, e não é uma situação de uma cidade específica que eu tô falando. Eu tô falando de um país inteiro, aonde ainda existe pessoas em filas de CMEs para ser atendidas, de creches, crianças esperando CMEs ser construídos, escolas ser construídas, reformadas, estruturadas, aonde estão esperando profissionais ainda ser qualificados e que eles possam ainda estar lá, mas eles estão lá dentro daquele local, dentro daquele ambiente, trabalhando, fazendo ainda dentro do que eles têm, entregando. Então, existe muito professor cansado, existe muito educador cansado, existe muito profissional de apoio cansado, existe muito cuidador cansado, existe muito gestor sobrecarregado que não pode falar, porque se falar muito, o sistema tira ele, coloca outro no lugar, porque ele é um número. E se aquele número não está fazendo de acordo com o que eu quero, eu tiro ele e substituo esse número. É para se pensar. Hoje eu quero dizer que Deus vê a mãe que luta, Deus vê o pai que não desiste, Deus vê o profissional que tenta acertar mesmo sem condições, Deus vê a criança que precisa de cuidado, Deus vê aquilo que ninguém mais percebe, a dor, o desespero,
o seu pensamento, pedindo para Deus: eu não quero perder o meu réu primário. Ou não quero perder minha vida, perder minha salvação, perder minha dignidade. Porque hoje, se a gente não cuidar, as redes sociais que estão aqui são as mesmas que aplaudem, mas são as mesmas que te julgam por uma fala errada sua, por uma falta de compreensão, uma falta de entendimento. Distorcem, hoje é fácil, faz cortes, faz rios, distorcem toda a história. Isso que eu tô falando não é mentira, vocês sabem que é verdade, distorcem tudo, distorcem toda a história e fazem com que você acredite naquilo que querem que eles vendem. É um sistema onde vendem as coisas, é um sistema que está cada vez vendendo aquilo que eles querem. E nós precisamos aprender a comprar com qualidade, a comprar com dignidade, a comprar com responsabilidade, a comprar com respeito. Nós precisamos fazer compras com valores, com respeito. A gente precisa aprender a fazer compras, a gente precisa aprender a se alimentar, a gente precisa aprender a mastigar para que a gente não venha passar mal. Às vezes você aplaude algumas situações e está enviando para sua casa um destruidor através de uma rede social. Então hoje eu quero pedir que você pense, que você reflita nisso. Porque existe pessoas, não vamos romantizar, não vamos fazer romance. Inclusão é direito, inclusão é dignidade, inclusão é respeito, inclusão é para todas as pessoas, diferentes cores, tá? Inclusão, inclusive, se fala também de cor. Ensinar o filho, no mínimo, ensinar que precisa respeitar o outro, que se uma pessoa é negra, que ela não é um macaco, que nem foi falado para a minha filha essa semana, que ela é negra, chegou em casa chorando porque uma pessoa falou isso, um adolescente de 14 anos dentro de um ônibus. Falei para ela que ficou o pedido de desculpa. Eu falei para ela, poderia ter pegado e ter ativado os pais. Eu quero mandar um oi, quero mandar um agradecimento para quem está nos assistindo. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês falem. Carlen, muito obrigado. Dudu agradece. Dudu agora é por trás das câmeras. Tá? Dudu agora é por trás das câmeras. Dudu tá começando a trabalhar por trás das câmeras. O curso de cinema dele termina esse ano, se forma, né? Então, estamos aí. Produção, vocês querem anotar os recados? As pessoas que têm que comentar, pode anotar aqui, ó. Então, o devocional, pessoal, é basicamente isso. Não quero me estender, porque se eu for me estender, né, eu vou acho que passar aqui o programa só no devocional. E eu quero falar também sobre a questão da inclusão de verdade. Da inclusão que deveria existir. Da inclusão que deve ser vista, né? E que a gente não tem que ficar só nas ODSs. A gente precisa partir para a prática. Precisamos pensar, ano de agir, ano de escolher. Esse é o ano de escolha. E a escolha não é para um ano. A escolha são para 4. Então você tem que escolher bem. Escolher mesmo, escolher de verdade, escolher com propósito, escolher com amor. Escolher com verdade. Então, eu quero encerrar o nosso devocional. Muito obrigado pelo vocês, né, estarem aqui. Quero continuar agradecendo. E vamos para mais um louvor. E eu espero vocês no retorno
O pessoal vai me passar ali as pessoas que estão comentando. E no retorno eu vou estar falando, agradecendo. E vocês podem continuar mandando lá. Curte. A produção colocou lá um desafio de 4.000 curtidas. Ah, já me avisaram que estão quase chegando. TikTok. E vamos, pessoal que tá aí na Melody, também continue comentando, compartilhe, nos ajude aí. Pastor Marcos agradece, nós também agradecemos e que Deus abençoe a vida de cada um. Vou falar com você de um tema que mexe comigo. Mexe comigo porque, como no início do programa eu falei para vocês, são 2 juramentos. Um como professor e um como... Na verdade são 3, né? Porque quando você faz também são 3 formaturas. Ai, Deus. Mas assim, quando você chega lá, que você, né, faz o juramento para trabalhar, né? Quando você se forma, você faz um juramento. E depois, quando você termina a outra faculdade, você faz o juramento. Então, são 2 juramentos assim que mexem muito, como eu disse, porque eu sei a vivência do professor e eu sei a vivência da mãe. Então, falar sobre isso, falar muito, como a inclusão de verdade, fala-se muito disso, né? Fala sobre inclusão. A gente tá... Eu falei que agora tá até bonitinho, a gente vê falar muito. Mas vocês sabem que discurso... O que é discurso? Eu chego aqui e faço um discurso. E como funciona esse discurso? E o que eu estou discursando está acontecendo? Está acontecendo? Você sabe se isso está acontecendo? Como vamos saber se está acontecendo? Uma família que não tem pessoas atípicas, ela vive uma realidade. Ela só vai sentir o que é dor do preconceito ou a dor de algo que não tem quando ela também não tiver. Agora existe pessoas, inclusive tem um grupo chamado Inclusão Aventura, que amei conhecer, o Robson, que é a pessoa que teve essa ideia do Inclusão Aventura, né, que teve essa empatia, e é uma pessoa que não tem filho deficiente, é uma pessoa que não tem, né, ninguém com a deficiência, mas ele disse que se colocou naquela situação, pelo que ele falou, até eu quero trazer ele um dia, quero conversar com ele, para ele estar falando sobre isso. Mas assim, ele disse que foi o que? Ele pensou que as pessoas com deficiência, as mães dessas famílias, elas vivem muito para tratamentos. Você tem uma rotina. E ele tem um grupo que ele inclui pessoas que tem deficiência física. Eu ia dizer paralisia, que teve deficiência física. Então, essas pessoas que teve deficiência física, geralmente são cadeirantes. Do grupo lá, no dia que o Eduardo foi, tinha só o Eduardo que não usava cadeira de roda, né? Graças a Deus, ele andou e era o único que não usava cadeira de roda. Então, naquele dia do rapel, o único daquele grupo que não usava cadeira de roda era o Eduardo, né? Tem a limitação dele. A gente tá fazendo agora, por trás das câmeras tem um dia, que acho que é amanhã. Amanhã é dia que o Eduardo faz a caminhada, faz a live da caminhada no TikTok. Então ele faz as lives por quê? Porque se ele andar num lugar reto, a gente tá conseguindo trabalhar força, o movimento dele ali, a gente tá resistência, porque ele tem muitas dores, ele sente muitas dores. E daí ele faz faz o tratamento dele, né? Fisioterapia, faz eletrochoque, a gente fala choquinho. E faz as twins, eu não sei o nome, é um tratamento lá. Ele faz esse tratamento para ajudar ele na qualidade de vida.
Mas agora a gente, com Por Trás das Câmeras, a gente está criando algumas metodologias, métodos. Estamos usando ele de cobaia. Falei para ele que era a nossa cobaia. E estamos fazendo algumas coisas que é até um plano individualizado, um plano educacional específico, individualizado, porque a gente via que ele estava tendo dificuldades com algumas questões da escola e fazemos esse trabalho para poder ajudar ele. Então, na quarta-feira, Por Trás das Câmeras, acompanha ele também nessa questão do movimento, até com conversa essa semana com uma pessoa que eu conheci em um trajeto que eu fazia, ele falou que seria interessante fazer também na areia, né? Porque ajuda a criar resistência. Daí agora a gente vai procurar uma quadra que tenha bastante areia pra gente fazer caminhada com ele também. Por quê? A gente tá trabalhando isso para ele fortalecer, para ver se ele cai menos, né? Porque ele já tá mais firme. Mas em lugares que tem muitos lugares, gente, porque numa cidade ela é muito grande. E tem muitos lugares ainda que precisa de acessibilidade. Não estou julgando aqui para vocês vilões, estou falando necessidades não é de ontem, necessidades antigas, necessidades que estão aí há anos, e que a gente vê, comenta, e daí é sempre e vai ficando. Em alguns lugares a gente vê que deu uma melhorada, outros lugares ainda tá por aí, mas assim, são situações, né? Então, a inclusão, eu converso com muitas pessoas que precisam de acessibilidade. Vou citar um caso de um cadeirante que pega os ônibus, né? Que vai aos ônibus, que utiliza o transporte público. É difícil, porque precisa da empatia de uma pessoa, precisa da empatia dos outros que estão no ônibus, que às vezes ficam murmurando, porque o ônibus está demorando, porque fulano está dentro do ônibus, que vai colocar a pessoa. E falam, gente. E pior que falam, reclamam mesmo. Imagine se fosse eles o cadeirante daí. O que ia fazer? De casa. Porque ia viver reclamando que tá cadeirante. Né? Então, assim, são essas coisas. Então, a gente precisa de inclusão de verdade. A gente precisa de inclusão real. A gente precisa de acessibilidade nos espaços. A gente precisa de dignidade nas escolas, com o básico. Uma escola inclusa, uma escola que possa ser inclusa, né? Que seja uma escola, não seja somente um local de depósito de criança ou só um local para a criança estar. Porque eu tenho que cumprir uma lei, que eu tenho que cumprir uma carga horária, porque são 200 dias letivos e ela pode ter só tantas faltas, porque se passar de 75%, ela reprova, né, por falta. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que criar, eu preciso respeitar a individualidade dessa criança, eu preciso respeitar o tempo dessa criança, eu preciso respeitar tudo isso eu preciso respeitar, né? Eu preciso respeitar todos esses processos. E como eu faço isso? Não basta matricular uma criança. Não basta colocar dentro de uma escola. Não basta dizer que está incluída. Incluir de verdade isso não é garantir participação, isso não é garantir que a criança está segura, não é garantir que a criança está aprendendo, não é acolhimento, não é pertencimento. Tá? Só fazer matrícula não é isso. E a gente precisa na escola o quê? Incluir de verdade, significar, garantir, participar. Aprendizagem, acolhimento e pertencimento. Se uma criança ela tem problemas no momento de que está muito barulho, por que eu vou forçar a criança a ficar naquele ambiente? Por que não se é garantido por lei ou profissional de apoio,
Por que não me envia um profissional de apoio que possa pegar aquela criança, retirar no momento da sala, levar ela para tomar o ar, respirar, se organizar e voltar? Por quê que eu não posso fazer isso? Ai, por que preconceito? Porque eu tô tirando ela do espaço, tô separando ela dos outros. Preconceito é você deixar ela sentindo dor, sentindo incomodada, sentindo estressada, porque senão vou tirar pra lá, vou sair com uma criança só, o meu colega vai dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando? Não. Aí só tá lá com uma criança. Mas quando aquela criança está sem um profissional de apoio, reclama que aquela criança não para quieta, que aquela criança não parou. Entendeu? Que não tem um vilão. Existem vários vilões, existem várias pessoas que não que são também pessoas que estão sofrendo. Existe porque você não sabe o que você faz. Porque tem horas que você não sabe o que faz. Tem horas que você dá vontade de pegar e sair e não voltar mais. Como profissional, eu tô falando, tá? Como profissional, tem situações que dá vontade de pegar, sair e não voltar mais. Sabe por quê? Salas superlotadas, crianças sem limite, sem educação, sem respeito. Porque não são só as pessoas com deficiências que o professor tem que atender. É filhos igual esse de 14 anos que está causando problema dentro do terminal de ônibus. Que estão lá fazendo bullying. Que estão lá xingando, falando palavrões por causa de cor, por causa do corpo, porque a pessoa é gorda, parece um botijão de gás. Isso não me contaram, não foi qualquer um que me contou. Aconteceu na pele. Eu tô sabendo disso na pele. Educação vem de casa. O pai também tem que estar atento, tem que educar. Aí o professor tem que dar conta da criança que o pai não cuida, da criança que é o bonzinho, que fica ali de lado, porque ele é muito bonzinho, não incomoda. E o professor tem que dar conta das crianças que precisa do PEI, Plano Educacional Individualizado. E daí te pergunto, dá para fazer? Tá tudo redondo? Tá dentro das diretrizes? Tá dentro da base? Tá dentro da Constituição? Tá acontecendo? Todo o Brasil está conseguindo cumprir. As notícias dos jornais estão dizendo que sim. Ou o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando eu fiz o magistério, depois eu fiz pedagogia, eu fiz para atender as crianças na escola. Fiz para trabalhar como professora. Aí tem as pós, tem cursos que você tem que fazer para você se capacitar. E lá quando você vai fazer os cursos para capacitar, você tem que fazer cursos que você se capacite de acordo com a área que você está trabalhando. Então, desenvolvimento, dança, musicalização, cursinho lá de básico para inclusão, como isso, no berçário, como aquilo, não sei o quê, e assim vai. Mas entregue cursos hoje EAD. Enquanto o professor está trabalhando. Que ele tem que pegar a sua hora de atividade, sua hora de permanência, aquele momento e fazer o curso. Ele está fazendo, será?
Ele tá conseguindo ter qualidade? Ele tá conseguindo? Porque o profissional que, como eu, entrou, eu tô com. Vou fazer esse ano 18 anos. Não, teve mais um antes. Na educação infantil. Não tô falando dos maiores, da educação infantil. Chão. Base. Onde inicia tudo, onde começa o desenvolvimento infantil da criança. Eu estou há quase 20 anos. Há quase 20 anos. E muito a gente vê, principalmente quando tentaram fechar as APAES, quando tentaram modificar, acabar com as escolas especiais, porque não podia excluir, tinha que incluir. Equidade é inclusão. Só colocar. Eu posso estar aqui dentro dessa sala, como estou agora. Tem 4 pessoas aqui comigo. Podem ser que estejam fazendo outra coisa, menos prestando atenção no que eu estou falando. Pode ser que esteja fazendo qualquer coisa e não estão prestando atenção no que eu estou falando. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão no mesmo espaço, mas está no mesmo espaço. Não está se socializando. Porque hoje em dia está difícil se socializar. É difícil se socializar. É difícil. Então precisamos pensar de que forma que está sendo entregue essa educação inclusiva, se as escolas estão preparadas, se realmente é o professor o vilão, se é os pais negligentes, se é esse o vilão, se é um governo, se é falta de verba. A gente precisa ver isso, a gente precisa pensar nisso. Precisamos falar com sinceridade. Temos muitas dificuldades. E tem coisas que não estão acontecendo por maldade. É cansaço. É sobrecarga. É medo de falar. Medo de se posicionar. E receber represária. Então, existe uma falta de estrutura. Existem realidades que profissionais atendem muitas crianças ao mesmo tempo. Salas cheias. Escolas com salas cheias. Estamos falando de todas as escolas, estou falando de todo, estou falando do contexto geral. Eu não estou falando de um lugar, estou falando do geral. Entendam, geral. Né? Essa semana eu andei de Uber e num Uber que eu peguei para me estar me locomovendo, a pessoa era de outra cidade. Não mora no mesmo município que eu moro e nem também no mesmo município que eu trabalho. Ele é de um outro município. E ele estava falando para mim que aqui, nessa região, entre a metropolitana, né, a região metropolitana que eu estou, essa região metropolitana da capital, ainda é melhor do que de onde ele veio. A questão da educação. O filho dele já consegue ler na escola. O filho dele já está conseguindo ser alfabetizado. O filho dele já consegue trazer isso. Porque lá onde que ele estava, a educação era mais complicada. A gente sabe que tem que andar a educação, a cultura, o lazer juntos e o esporte. A gente sabe disso.
As pessoas com um pouquinho mais de entendimento do que eu sabem disso. As pessoas que têm um pouquinho mais de entendimento sabem muito bem disso. Que nem tudo a gente destina na saúde. Que tem coisas que você pode fazer na cultura. Que tem coisas que você pode usar ali e fazer no esporte. Que tem coisas que você consegue fazer na cultura. Trabalhar a autoestima. Eu tenho um grupo que o Eduardo faz parte, mas a Emanuele, que chama-se Instituto de Dança Guerreiros. Aquelas crianças se desenvolvem dançando, eles trazem a arte, eles mostram a arte, eles vivem a arte, eles se expressam, eles vão ao teatro e eles dançam brilhantemente, eles se apresentam brilhantemente, mas porque foi trabalhado esse desenvolvimento, foi criado. Só que esse projeto, para ele continuar, ele não pôde ficar ele começou na saúde, mas ele teve que ficar na parte cultural. Porque ele tinha que dar alta. Porque a saúde faz assim, te trata até um tempo e te dá alta, porque a demanda é grande, a demanda é muito grande. Então, o que eu preciso fazer? Todo dia está aumentando o número de pessoas que precisam da saúde. Todos os dias. Todos os dias. Então, o que eu preciso fazer? Para uma escola não ficar tudo no poder da saúde. O que eu preciso ter? Qual profissional que eu posso somar junto com o professor em sala de aula? Se eu posso mandar um psicopedagogo, um psicólogo e atender no colégio como era feito nas escolas especiais. Criar uma equipe multiprofissional onde dá para ser feito. Criar realmente, porque tem crianças que não têm problemas com laudos, com CID, com as deficiências, mas tem um problema. Precisa conversar. E às vezes é só uma conversa, às vezes é um mês ali, pronto. Mas como que a gente vai conseguir enxergar? Porque a gente precisa enxergar, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa criar todo o diagnóstico, precisa encaminhar e quem recebe precisa resolver. E se não der para resolver, tem que ver para onde manda, porque alguém tem que resolver. Porque depois, quando aparece lá, cancelaram o CPF. Ah, mas é porque ele batia em todo mundo? Ele era briguento? Pessoas com deficiência crescem, gente. Pessoas com deficiência, elas vivem. Elas crescem. Os TODs estão aí grandes hoje. Muitos. Tá entendendo que não existe só um vilão? Estão entendendo que é maior do que isso? Que não é um vilão? Que é um sistema? Que é um conjunto? Que nós somos um corpo? E que para esse nosso Brasil andar, a gente precisa fazer com que ele gire corretamente, que ele gire, que cada um faça a sua parte, que cada um cumpra o seu papel, para que isso aconteça, para que todos vivam igualdade, equidade, equilíbrio. Porque culpar o professor porque uma criança sofreu na escola é fácil. Você culpa, os juízes julgam, a pessoa vai perder ali 20 anos, 25 anos, quase se aposentando. Vai perder, vai responder, vai perder sua dignidade. Mas e os sinais de alerta dessa pessoa também? Foi visto? Quando foi visto? A saúde mental do professor. Aonde foi visto? Quando foi visto? Então, pessoas maravilhosas que estão me assistindo, vamos pensar? Vamos buscar, vamos compreender, vamos entender
melhor desse assunto? Vamos entender melhor? Vamos continuar buscando melhorar? Então, isso não nós precisamos olhar mais, né? A gente precisa pensar nessa estrutura. A gente precisa ter uma escola que receba, que ela seja uma escola inclusiva. Não a criança que chegue na escola e seja invertido. Nós precisamos de formação continuada. Nós precisamos de investimento. Porque políticas, né, nenhuma política pública ela funciona só no papel. É necessário investimento, equipes suficientes, formação permanente, acessibilidade, acompanhamento técnico, materiais adequados, ambientes seguros, né? Então, assim, e professores para capacitação, os profissionais, nem todo profissional recebe preparo específico para lidar com as diferentes necessidades. Porque antes você tinha opção, como eu estava falando no começo. Você tinha a opção de escolher se você queria ficar na área da educação especial ou só ser professor na escola. Hoje, as crianças estão sendo matriculadas com graus, né, menor, maior, de dificuldades nas escolas regulares de ensino. E muitas dessas crianças que vão para a rede regular de ensino estão sofrendo porque não temos o preparo para, infelizmente, atendê-las, cuidá-las, zelá-las. Temos amor, fazemos com amor. Muitos dos meus colegas que eu vejo trabalham com amor. Às vezes ficam pensando. Tem uma colega minha mesmo que eu vejo que ela vai lá, compra umas coisas assim diferentes, que ela sabe que dá para trabalhar. E assim, vai cada dia. Capacitar o profissional não é criticar o profissional, é capacitar, valorizar o profissional. Quem trabalha com vidas merece suporte, formação, acompanhamento, respeito também. Então, assim, nem todos os profissionais recebem esse preparo. Mas a gente precisa preparar. Vou dar um exemplo aqui. Quando criou-se o Pix, foi criado tipo de forma de brincadeirinha. Mas não foi preparando o povo? Não foi preparando. E hoje não é uma transição. Não é uma forma de você estar pagando uma conta. De você ir facilitando a sua vida. As pessoas receberam aquilo e foram treinando devagar, foram aprendendo devagar, foram pegando segurança, foi vendo que o sistema era seguro, que aquilo poderia ser utilizado. E aquilo que começou com um simples WhatsApp, depois, né, o sistema bancário regulamentou. Então, né, hoje já existem, que você cria uma coisa boa, daqui a pouco já cria também, né, as formas de passar a perna no povo, mas já tem também as regulamentações de cobranças de coisas que não devem ser feitas, ilícitas, né? Falar assim, coisas ilícitas, golpes que jogam nas pessoas de boa índole, porque sempre tem as pessoas espinho de porco, né? Que fica aí soltando seus espinhos no outro. Então, é isso que a gente precisa. Precisamos disso. Precisamos que a criança seja enxergada. Precisamos que os pais também
aprendam a falar não, porque não é ruim. Dizer não tem o tempo certo, na situação certa. Procurar essa rede de apoio, como eu falei. Então, isso é muito importante. É importante esclarecer que o profissional de apoio também, falar quem é esse profissional. De uma pessoa não menos importante e não menos do que o profissional de apoio. O profissional de apoio, ele é uma pessoa, um profissional, como eu já disse, que trabalha com as pessoas, com as crianças com deficiência. Então, muitas famílias também precisam entender que é um ponto importante. Tá? Em determinados casos, a criança pode necessitar desse profissional. Então, é muito importante quando os pais, a família, ela tem noção que realmente a criança precisa estar sendo levada ao médico, levada para quê? Para que o pai entenda o que está acontecendo. O neurologista vai avaliar, um médico que avalia, esse médico, né, tem a sua formação e ele vai avaliar e vai dizer qual é a conduta, né, qual que é o laudo, se realmente tem algum laudo, porque às vezes tem crianças que não têm. E como eu disse, às vezes é falta de nãos, limites. E, então, assim, aqueles que têm, a gente não... também precisa de não, porque também não é certo uma criança bater na outra. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. A gente precisa construir isso. Construir, conversando, porque se a gente falar não para as crianças normais, para as crianças com deficiência a gente também fala não. Mas é que a gente tem que falar não explicando o porquê do não. Tem toda uma forma que a gente precisa estar trazendo essas falas, esse contexto. Então, a gente precisa entender que esse profissional de apoio tão necessário para ajudar a criança, ele precisa estar ali. Esse profissional, ele auxilia nas necessidades funcionais, ele é ele que faz, né, ele dá um impacto, o acesso, a permanência da criança no ambiente escolar. Esse profissional, ele é importante por quê? É importante porque ele não substitui o professor, é como eu falava no início do programa. Esse profissional, ele está ali para auxiliar a criança. Ele está ali para ajudar a criança. Ele está ali para poder estar dando suporte para essa criança. Se a criança está com lápis e ela está escrevendo, o professor não vai tomar da mão dela e vai escrever por ela. Ele vai estar ali ao lado para dar suporte para ela. Porque no tempo dela, mas se ela tem uma dificuldade de escrita, no tempo dela, ela vai fazendo. E daí ele vai criar formas para estar auxiliando essa criança. É isso que acontece. Desta forma. Ele não vai responder, porque às vezes, né? E assim, esse profissional de apoio, esse profissional pedagógico, em alguns casos, a formação dele, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que já fez no ensino fundamental ali, que teve profissional de apoio, e que agora está no momento de cursando uma faculdade. Ela precisa do profissional de apoio também, porque ela está crescendo, ela está fazendo as etapas, mas ela tem a dificuldade motora, ou ela tem uma dificuldade de, né, na demora. Tem algo. É feita uma avaliação e é visto, né, e aquela pessoa está ali para isso. E daí, essa pessoa, às vezes, não tem a mesma formação, não é formada naquele curso, naquela área. Então, ela não domina o conteúdo daquela área. Ela domina daquilo que ela foi fazer, que ela foi auxiliar. Então, esse profissional, ele vai estar ali. Então, às vezes, ele não sabe nem a resposta, porque ele está quase
igual a situação do aluno, está aprendendo aquilo também. Porque quando você está no mesmo ambiente que você está escutando, você está aprendendo. Então, esse profissional, ele é para auxiliar, ele é para ajudar, ele é um apoio, ele é uma rede de apoio. Na educação infantil, ele auxilia muito, porque ele auxilia na alimentação, na higiene, né? Nesse momento que a criança tem que sair, que ela tem que dar ir para outro lugar, que ela precisa se encontrar, que ela precisa voltar novamente e ela precisa que esteja uma pessoa observando ela, que precisa estar junto com ela ali, que a pessoa ela tem esse olhar, esse cuidado para que ela consiga enxergar se caso precisar intervir de alguma forma, né? Então, assim, é muito bom esse profissional de apoio. E às vezes ele não é muito fácil, mas ele é muito bom. Então, ele ajuda nessa, como eu falei, na locomoção, na alimentação, na higiene, na organização da rotina, na segurança, na comunicação, na participação das atividades, porque como tem uma sala com mais de 20 crianças, por exemplo, e daí são muitas crianças, cada um tem sua individualidade, porque mesmo que sejam típicos, tem suas individualidades. Cada um tem sua individualidade. E com o profissional de apoio ali, esse profissional ele vai estar mais atento às necessidades para ajudar a desenvolver, né? Ele vai saber ali onde que está o problema para ele ajudar a desenvolver. Então, a solucionar, né? Então, assim, é necessário. Então, quando existe essa necessidade comprovada, esse direito não é exagerado, ele é certo, ele está amparado, existe uma norma, existe uma constituição, existe um respaldo, existe uma lei que te dá esse direito. Ele não cai do céu. É um direito amparado, está na lei, na Constituição Federal. Então, esse profissional está lá. Só que cada município, cada estado, cada governo entende essa Constituição, porque a Constituição é assim, ela deriva a Constituição Nacional, né? Aí ela vai para os estados e daí as leis municipais. Então, assim, o que acontece? O estado interpretou e criou, o estado alfa criou e passou para o estado alfa, que vai ser daquela forma. Aí os municípios vão pegar e vão fazer a sua lei orgânica e vão estar gerindo daquela forma. E às vezes nem todos entendem a Constituição, que é a geral, da mesma forma. Então vai ter várias formas, às vezes, mas conversando-se. É para ser o mais próximo daquilo. Não pode fugir muito. Não pode se fugir muito daquilo. E a gente sabe que a verba destinada à educação é para a educação, que a verba destinada para a saúde é para a saúde, que a verba destinada para o transporte é para o transporte. Então a gente sabe disso. Então existem as verbas destinadas para essas áreas. E essas verbas devem ser utilizadas nisso, na construção desse plano educacional, né, dessa metodologia educacional, e deve ser trabalhada para poder melhorar, né, formação, cuidados, alimentação, materiais pedagógicos e todo o ambiente inclusivo e não inclusivo, né, ambientes de todos ali, todos os ambientes escolares devem estar inclusivos, né? Falei aqui, deu uma perdida, mas todos os ambientes devem estar inclusivos. Então, serve para isso, para melhorar a qualidade dos ambientes escolares para todos, porque direito à educação é para todos. Não é para o A, nem para o B, nem para o C, é para todos. E existem formas, meios
Existem meios da gente estar viabilizando, estar melhorando, estar, né, fazendo com que isso aconteça. Então, esse passo da família entender que ter um profissional de apoio, do professor em sala de aula, entender que esse profissional de apoio é para somar também com ele, que ele não veio ali para dividir nada, que ele veio somente para somar, porque tem isso também, o professor tem, né? Peraí, tem um corpo estranho aqui na minha sala. Né? Tem algo que não era dela e agora eu também tenho que dividir o meu espaço. Porque a gente, né, a gente quer centralizar muitas vezes as coisas na gente, daí não quer perder o foco, mesmo que você esteja precisando de socorro, às vezes a gente quer dar conta do mundo. Então o professor também tem que ter isso, o gestor tem que entender que aquele profissional que foi para auxiliar a criança, ele tem que estar ali e que o outro professor tem que estar ali junto também. Então tem que ter essa gestão, tem que ter essa conversa, tem que ter todo esse andamento dentro das unidades escolares. Unidades escolares, né? O pessoal lá da educação, das secretarias de educação, do país todo tem que entender que quando vai um profissional de apoio, é porque tem uma criança lá que necessita do profissional de apoio, mas que o professor regente também tem que estar continuando lá, que precisa do professor regente, que não podemos tirar o professor regente, porque senão não serviu de nada o profissional de apoio. E ainda tem, sem falar, que tem assim os entendimentos, questão de formação, que não tem nada definido, qual que é a formação que o profissional de apoio tem que ter, né? Tem lugares que usa como auxiliares pedagógicos e fica nessa questão aí que a gente ainda está na construção de um mundo ideal, de uma inclusão ideal e ainda estamos andando, mas graças a Deus, né, melhor do que estávamos, cada dia estamos melhor, mas temos que continuar melhorando. Então, assim, existem muitas pessoas boas fazendo trabalhos bons, existe muito profissional bom, existe muito professor digno, existe muitos pais que conversam com o professor, que traz sua preocupação, que é acolhido. Existe, sim, existe aquele que, ai, meu filho não, que cria ali uma barreira. Existe. Mas existe muita gente boa, muita gente que realmente está preocupado, muita gente que pensa como fazer isso, muita gente que também, porque todas as crianças precisam fazer exercícios em casa. Todas, certo? E a criança com deficiência não é diferente, ela tem que também fazer em casa. Então existe muito pai que dá essa atenção, que acolhe, que conversa, que vê. Claro que existe aqueles que, né, joga o celular ali, se vira aqui, tchau. Existe. Mas aqui a gente está falando de pessoas que se preocupam, pessoas que cuidam, pessoas que zelam, pessoas que amam, pessoas que estão ali, que não é só por dinheiro, que não é só porque não tem o que fazer, que poderia estar em outro lugar, que poderia estar em outro momento. Não, são pessoas que escolheram estar ali, que estão precisando ser vistas, enxergadas e não só lembradas como números. Isso estamos falando de pais, de crianças e de profissionais, de todas os profissionais de todas as áreas que trabalham com pessoas. Porque trabalhar com pessoas não é só estou aqui. Trabalhar com pessoas demanda você ter empatia, demanda você ter visão, demanda você ter muitas coisas. Então, esse profissional de apoio, ele é muito bem-vindo, ele é uma pessoa muito importante, ele é um profissional muito, muito necessário para a nossa educação, né? Já
para garantir aqueles que foram matriculados nas redes municipais, nas redes estaduais, federais. Esse profissional de apoio não é para uma determinada classe ou para um determinado período. Ele é para os períodos. E é isso que a gente precisa que continue sendo visto, que precisamos de mais, porque o número de crianças aumenta. E o profissional também, ele... Tem crianças que não dá para um profissional atender 2, 3 crianças. Porque aquela criança necessita de mais atenção. E que às vezes 1 minuto da falta de atenção gera um prejuízo para a criança. Então a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter esse olhar. E quando a gente diagnosticar, quando a gente perceber que levar esses relatórios, trazer os resultados e colocar em prática, é o mínimo necessário que precisa para a educação andar. É o mínimo necessário. Que as nossas avaliações, que nossos planos individualizados sejam colocados em prática. Muito sonho, sim. E eu creio que estamos caminhando para que esse sonho se torne realidade. Em alguns municípios estamos mais avançados, em outros municípios ainda estamos andando um pouquinho mais lento, mas estamos se encaminhando para isso. E com a ajuda de vocês que nos ouvem, vocês que se inscrevem no canal, a gente vai levar mais informação e a gente vai deixar que isso seja mais, que chegue mais pessoas e que a gente possa melhorar a educação, que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas quando adulta, que a gente pode melhorar também nos locais de trabalho. Porque, como eu disse, as pessoas com deficiência, elas crescem e elas também vão para locais de trabalho. Tem pessoas que não dizem nem que tem alguma deficiência porque ela tem medo do julgamento dos colegas de trabalho. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso que eu estou falando não é verdade? O papo que rola na internet é verdade. É verdade. São coisinhas assim, são coisinhas que a gente parece não dar valor, mas que muitas vezes é difícil. E como prevenir situações difíceis? A gente precisa, toda instituição que atende criança precisa ter compromisso com prevenção. Protocolos claros, comunicação transparente com as famílias, muito importante, citei acima. Registros corretos de incidentes, acompanhamento responsável, supervisão adequada, escuta ativa, acolhimento humanizado. Quando acontece isso, essa forma de trabalho, né, você vê, você ouve, você escuta, você vê o resultado. Você vê, às vezes, uma pessoa que chega com as negativas, daqui a pouco ela vai perdendo ali, você vai conversando, a família vai conversando, ela vai perdendo medo, ela vai confiando e o trabalho acontece. E quem ganha com isso é a criança, porque ela sente quando ela está em ambientes seguros, quando ela está com pessoas seguras que transmite amor, que transmite respeito. Então, é isso, né? Uma palavra aos profissionais de apoio que eu quero deixar. Quero falar isso para os profissionais. Quero falar também para os profissionais da educação. Muitos de vocês trabalham além do limite. Levam serviço para casa. Compram materiais do próprio bolso. Carregam pressões invisíveis. Tentam cuidar de todos. Vocês precisam ser valorizados. Defender a inclusão também é defender condições dignas de trabalho para quem educa. Não existe educação forte com profissionais abandonados. E eu quero deixar aqui também uma mensagem para as famílias. Famílias que acompanham, vocês não estão sozinhas. Sua luta tem valor. Seu cansaço é real. Sua voz importa e seu filho também é importante. Ele é o mais importante, para dizer a verdade. Mesmo quando o caminho parece longo,
quando continuam buscando informações, apoio e esperança. Tá? E aqui também não podemos esquecer da sociedade. Uma palavra para a sociedade. Quando a criança é acolhida, todos ganham. Ganha a escola, ganha a comunidade, ganha o futuro. A forma que tratamos os mais vulneráveis revela que somos como sociedade. Quando a gente cuida do menor, quando a gente cuida dos mais vulneráveis, a gente mostra como que é essa cidade. Então, o Por Trás das Câmeras hoje foi assim, falando de tempos, falando de momentos, de histórias reais, de fatos verídicos, né? Citei aqui exemplos até que aconteceram comigo, né? Essa semana mesmo. Eu tive que amparar um choro lá em casa. E eu falei para ela, deveria não ter pedido aceito só desculpa, deveria ter levado para frente, porque às vezes o pai não tá sabendo. Mas a gente acha que é uma coisinha de adolescente, que não tem importância, mas a gente não sabe o que tá acontecendo. Às vezes a própria criança tá pedindo socorro, a gente não sabe. A gente não sabe. Então a melhor forma é você procurar os locais que podem nos ajudar, os locais onde pode dar resultado, os locais onde você consegue informar o que está acontecendo, né? Porque se for uma falta de educação, o pai vai saber. Se for uma falta mesmo educado que a criança está fazendo aquilo, o pai vai saber. Então, assim, é uma questão que a gente precisa estar falando, estar pensando. Que quando você dá esmola, você está incentivando que a pessoa continue recebendo esmola. Então, é o mesmo caso da criança. Quando você vê uma situação que está acontecendo em terminais de ônibus, dentro de ônibus, ao redor de um colégio, quadras acima, quadras abaixo, e você fecha os olhos, você pode estar permitindo que pessoas sejam feridas e às vezes os pais não sabem. Pais trabalham e saem para trabalhar e deixam seus bens preciosos, né, em casa, com as regras, com alguém que atenda, e às vezes eles fazem na nossa frente e a gente não percebe, tem horas. Eu tenho filhos, gente, e filhos, eles conseguem o que eles querem, às vezes só não falar, né? Então vamos pensar, vamos refletir e como as famílias podem buscar ajuda, né? Eu quero deixar isso também claro, que as famílias elas têm esse direito de pedir ajuda. Muitas famílias perguntam, por onde eu começo? Alguns caminhos importantes. Conversar com a escola é um caminho, né? Você vai na escola, conversa. Participar dessa vida escolar do seu filho, das reuniões, dos sábados pedagógicos do seu filho, é muito importante. Registrar solicitações por escrito, principalmente nas suas negativas e profissionais de apoio, registros, documentos, apresentar relatórios médicos e terapeuta quando houver, pedir avaliação pedagógica, seu direito, procurar o núcleo e secretaria responsável, buscar orientação jurídica quando necessário e fortalecer a rede de apoio emocional. Muito importante. Como prevenir situações difíceis? Toda instituição que atende crianças precisa, essa parte eu falei dos protocolos, né? Deixei bem falado ali para vocês. E assim, você tem direitos e você pode procurar o Ministério Público, você pode acionar, mas para isso você precisa de documentos, documentação que comprove. Então, quando você vai, seu filho sofreu uma avaliação, foi um profissional para avaliar seu filho na escola onde ele estuda, e esse profissional diz que ele não tem direito a um profissional de apoio, você tem que pedir isso documentado, assim como um relatório médico, assim como um relatório pedagógico. Você precisa de documentos.
E você precisa ir nos órgãos competentes, aonde vão resolver, aonde vão ver se houve realmente falta de entendimento ou estava errado, vai corrigir esse erro. De alguma forma vai ser resolvido. Alguma forma você vai ter uma resposta. Então fica aí também, porque precisamos que os pais procurem seus direitos também, né? Que os pais precisam também entender. Às vezes os pais, o professor fez isso, fez aquilo, mas aquele professor, não defendendo o professor, assim, tipo, de situações que não devem acontecer. Mas, né, alertando, tem muito professor cansado do peso. Então, esse professor, se ele está conversando, porque o professor não vai chegar para você e vai falar assim, procure lá o Ministério Público e peça um profissional de apoio. Ele não vai falar. Ele não pode dizer isso para você. Mas você, pai, você, mãe, pode procurar um advogado, um especialista em deficiência, ou qualquer outro advogado da área, Ministério Público, e solicitar os seus direitos. Porque você tem direito, o seu filho tem direito a uma educação de qualidade, a um lugar digno, à inclusão de verdade. O Por Trás das Câmeras de hoje foi isso. Foi nós trazermos essa realidade, falar desse tema tão importante, porque o Por Trás das Câmeras existe para trazer histórias reais de pessoas atípicas, de famílias atípicas, de profissionais da área. O Por Trás das Câmeras fala do seu direito, ele fala da fé, da que conversa, porque a fé é o firme fundamento para as coisas acontecerem. Então, nós estamos encerrando o Por Trás das Câmeras de hoje, pedindo para você compartilhar a nossa live, que vai ficar gravada por 30 dias na Melody. Compartilhe, comente, que você vá no nosso YouTube, no nosso canal, que você se inscreva no Por Trás das Câmeras, está lá a nossa logo, vai ser fácil de achar, tá? Por Trás das Câmeras Oficial 1, se você colocar, você já vai direto. Então, nosso Instagram também, do Por Trás das Câmeras Oficial, né? Temos também a página no Facebook do Por Trás das Câmeras. Então, assim, temos várias redes sociais onde você pode estar nos ajudando. É só se inscrevendo, se inscrevendo no canal, ou até mesmo fazendo lá a sua curtida, seu comentário. Quem já está inscrito, temos já algumas pessoas inscritas lá. Então, é isso que eu peço para vocês, tá? Que vocês continuem divulgando, porque para nós podermos conseguir continuar com esse trabalho, para melhorar esse trabalho, nós precisamos de você. Precisamos de você, que você nos ajude, e assim nós nos ajudamos e trazemos mais informações, mais conhecimento. A gente vai buscar mais informações verdadeiras para ajudar nesses caminhos, a construir caminhos. Porque, como eu falei, todo dia juntos a gente aprende e nós juntos vamos aprendendo. Então, esse foi o Por Trás das Câmeras, finalizando com a oração. E depois da oração, eu quero que vocês tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Senhor Deus, entregamos diante de Ti toda criança, toda família, cada profissional, cada professor, cada pessoa que trabalha, Senhor, cuidando dessas crianças, tanto nas escolas, como nos CMEIs, como nas faculdades. Pai querido, desde o mais simples, desde a pessoa que trabalha na limpeza, Senhor, até o cargo mais elevado, Senhor. Também, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor continue, Senhor, trabalhando na direção dos gestores, na sensibilidade, Pai querido, Pai querido, que o Senhor continue, Senhor, nos mostrando, o Senhor nos trazendo, nos capacitando para trazer informações, Pai querido. Pai querido, que o Senhor também, Senhor, nesse ano tão importante, ano de decisão, ano de escolha, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, que o Senhor levante pessoas que tenham compromisso, que tenham empatia, que tenham, Senhor, meu Deus, no coração, Senhor, o propósito, que tenham, Senhor, no coração
Pai querido, essa vontade de estar lá, de estar fiscalizando, de estar gerindo, de estar construindo uma educação digna, uma educação de qualidade, uma educação equilibrada, uma educação de equidade, Senhor. Pai querido, onde o direito do outro seja respeitado, quando termina o outro, começa o meu, Senhor. Pai querido, então, Senhor, que cada direito seja respeitado. Que cada criança, Pai querido, seja respeitada, sendo ela criança típica ou não, Senhor. Que ela venha a ser respeitada na sua individualidade, que ela venha a ser cuidada, zelada e amada. Pai querido, que cada família que está sentindo dor, que não sabe o que fazer, Pai querido, que ela venha, Senhor meu Deus, receber de Ti o refrigério, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, passar um bálsamo da cura, abrir os olhos, guiar novos caminhos, Pai querido, para que ela possa estar traçando novas metas, Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado e amém. Amém, Jesus.